Edgar. Eu sou a Mari. E eu sou o Lucas. Bem-vindos ao nosso canal. No vídeo de hoje, a gente vai contar pra vocês como foi o nosso primeiro dia aqui em Portugal. Continuando a história desse outro vídeo aqui em algum lugar, que a gente contou um pouquinho de como a gente veio. Então, bora. Não é isso, cara. Então, pra começar um pouquinho de contexto pra vocês, no fim das contas, quando a gente tava naquela correria de ver uma passagem pra vir pra cá, porque a gente contou melhor no outro vídeo, mas foi tudo um processo meio apressado, a gente acabou optando por uma passagem até Lisboa. A gente acabou optando. A passagem pra Porto tava bem mais cara e a gente pensou, vamos pra Lisboa, a gente aluga um carro, né? Ou podia ser de trem também, mas pelas contas parecia que o carro ia compensar, e vamos pro Porto de carro. Outro motivo pela nossa escolha para esse voo é porque tinha um voo saindo para Lisboa da nossa cidade e pro Porto, se eu não me engano, agora pode ser que eu não esteja lembrando certo ali, mas eu acho que só tinha saindo de São Paulo, que não era tão longe assim da nossa cidade, mas já dá ali uns 100 quilômetros. E se você tem a felicidade de nunca ter dirigido em São Paulo, você não sabe o que é tentar chegar em algum lugar de São Paulo quando você tem horário pra fazer alguma coisa, porque é só você estar com pressa que tudo dá errado, congestiona a cidade inteira e você fica passando nervoso à toa. É claro que se a gente precisasse ir pra São Paulo, né, esse é um grande problema, a gente teria tempo pra ir com tranquilidade, mas na nossa cidade era muito mais fácil. No caso era Campinas, lá tem um aeroporto internacional, Viracopos, mas ele não tem tanta oferta de voos, então às vezes é meio difícil e às vezes é mais caro. Ele é um aeroporto principalmente para carga, ele opera com passageiro também, voo local e internacional, mas não é o forte dele, não tem tantos voos quanto tem de Guarulhos, que é o aeroporto de São Paulo, que é onde tem a maior parte dos voos ali, pelo menos no estado de São Paulo. E sair de Campinas tem outra vantagem, que era muito mais fácil das nossas famílias e amigos virem lá e dar um tchau, acenar o lencinho assim na saída do avião e tal. E nos levaram até lá com nossas malas gigantes também. Sim, isso também ajudou muito, porque, bom, se fosse em São Paulo, a gente ia ter também meu pai provavelmente, ou os pais da Mari iam ter que levar, a gente ia ter São Paulo, enfim, ia ser mais complicado pra todo mundo, chega de enrolar e vamos pra Portugal. Então embarcamos lá em Campinas, super tranquilo, como um aeroporto bem menor, é muito mais tranquilo, não tem aqueles monte de fila. Outra vantagem. E também durante o voo normal, saiu na hora certinha, chegou na hora prevista. Foi super tranquilo, pelo menos eu acho que foi super tranquilo, porque eu dormi a viagem inteira, quase. Ai, que inveja. Eu assisti, acho que um filme, não sei nem se eu assisti o filme até o fim. Eu tenho dificuldade pra dormir em condições não ideais. Eu também, mas as minhas condições não ideais são um patamar muito mais baixo de condição não ideal. Se estiver chovendo em mim, talvez eu não consiga dormir, assim. Então chegamos aqui em Lisboa, é um aeroporto bem grande, tava super movimentado, muitos voos chegando também no horário, que a gente foi voo noturno, então é bem comum, bastante gente chegando de manhã aqui. O que é muito bom também fica aí a dica, se você estiver planejando viajar e você nunca tiver viajado de avião e tiver na dúvida, se você pega um voo noturno, principalmente se você consegue dormir no voo, é muito melhor, porque daí você chega no seu destino durante o dia, tanto é mais fácil pra você ajeitar suas coisas, pegar o carro se você for alugar, pegar transportes públicos se você for usar, chegar no hotel e se ajeitar e até aproveitar já o primeiro dia. Você chega à noite, é tudo um pouco mais complicado, então se for possível, sempre tenta escolher um voo que vai chegar no seu destino durante o dia, mesmo que você tenha que sair num horário meio bizarro. E mesmo que você não durma tão bem que nem eu, também vale a pena, porque só um dia meio mal dormido, depois você recupera. Continuando no aeroporto, a primeira coisa foi passar pela imigração, tava com bastante fila, como eu falei, acho que vários voos tinham chegado naquela hora mais ou menos. Parecia que sim, tinha muita gente mesmo. Gente do mundo inteiro esperando fazer a imigração. E aí é nessa hora que você já começa a ficar com inveja do passaporte europeu, porque tem uma fila enorme pra outros passaportes, um monte de gente. Aí tinha lá, passaporte da União Europeia. Não tinha ninguém, era só entrar direto. Eu falei, pô, de boa. Queria, bem mais tranquilo. Mas ficamos lá na fila, esperamos, normal. Normal, assim, com aquele, né, tipo, ai meu Deus, vai dar tudo errado. Sim. O medo, principalmente porque eu não tinha nenhum visto especial, o Lucas tinha de trabalho, então dele dificilmente ia dar algum problema. Mas como a gente disse lá no outro vídeo, foi super tranquilo, o cara viu nossos passaportes, viu que o Lucas tinha visto e foi super de boa. Nem lembrava que a gente já tinha contado isso no outro vídeo, mas foi o que a Mari falou, a gente tava um pouco nervoso, acho que é normal. Chegamos lá, ele pediu os passaportes, olhou, viu o visto, perguntou da empresa e beleza, carimbou, bom dia, obrigado, sejam bem-vindos e é isso aí.
E foi bem tranquilo. Saindo de lá, a gente foi buscar as malas, demorou um tempo até a gente encontrar a esteira certa e as malas chegarem também, tava um pouco demoradinho. Normal, sempre demora. E fica aí a dica, que provavelmente vocês já viram em outros lugares na internet, etc. Mas, né, se você vai comprar uma mala, tenta não comprar a mala preta, que é igual a todas as outras malas do universo, porque é mais difícil de você vê-la na esteira, é mais fácil de alguém se enganar e pegar a sua mala, de propósito ou não. Você pode pôr fitinhas, qualquer coisa Isso. que ela deixe ela mais única pra ficar mais fácil de você reconhecê-la e ninguém pegar. Exatamente, se você já tem uma mala preta, não precisa jogar sua mala fora por causa disso. Mas põe umas fitinhas, se for aquelas malas duras, cola uns adesivos, né? Ela, sei lá, e tipo, faz ela ficar diferente, única, fácil de você identificar e mais rápido também de você ver, não ter que ficar naquele carrossel de mala lá uma eternidade. E depois disso, nós fomos então ver esse aluguel do carro, pra gente já deixar tudo certo, só que como o nosso voo correu super bem, a migração, apesar de demorar um pouco, não foi tanto também, a gente tava bem mais cedo do que o horário que a gente tinha marcado pro carro. Só explicando um pouco melhor, a gente reservou o carro pela internet, então a gente procurou no site, que eu já esqueci qual que é, mas é um comparador de preço de aluguel de carro, então você põe a categoria, o carro que você quer, a data, e ele te fala as várias concessionárias de aluguel, não sei como chama, e os preços, e daí você escolhe o que você quer. A gente reservou uma e ele pede pra você colocar o horário que você pretende tirar o carro. Pra não colocar em cima da hora, porque se tem um problema lá com o voo atrasa, não sei o que, pode dar problema, então a gente colocou um pouco pra frente. E uma outra viagem que eu fiz, e meus pais já fizeram isso várias vezes, de reservar o carro e tal, você chega um pouco antes, normalmente eles não estão nem aí, e tipo, beleza, tá aqui, vê a reserva, e eles te seguram o carro lá, e te entregam o carro e tudo bem, você vai embora. Aqui começou a não ser tão simples, como a gente tava antes da hora, a pessoa pegou a reserva e falou, mas sua reserva é só pra, acho que era as 10 horas. E ainda não são 10 horas. É tipo, mas a gente não pode... Não, só às 10 horas. Deu pan? Tá bom, não né? sei se o carro não tava lá, não sei era o qual que era. esquema, mas... Mas tá, o cara falou que não pode, né? Não vou brigar com ele por causa disso, afinal de contas foi eu que marquei o horário. Sim. Aí a gente foi dar uma voltinha no aeroporto de Lisboa. E tomar um cafezinho da manhã. Comemos nosso primeiro pastel de nata em Portugal. E também foi a primeira vez que a gente comeu o salame de chocolate também. Muito bom. Aproveitamos que a gente teve que matar esse tempo aí mesmo pra já fazer uma coisa útil, que foi parar num standzinho da Vodafone, que tem lá no aeroporto mesmo, e comprar uns chips de celular ou telemóvel especiais pra quem tá viajando mesmo. Eu esqueci, não lembro se tem um nome e tal, mas você paga uma quantidade fixa lá, sei lá, 15 euros, 10 euros, não lembro, e você tem um número de telefone e... acesso à internet. Acesso à internet, então fica bem mais tranquilo, você não tem que ficar dependendo só de Wi-Fi, que às vezes não é tão fácil de encontrar. Até tem, assim, bastante lugar e tal, mas você tem a internet móvel ali, é mais prático. Principalmente pra usar com o Google Maps. Sim. E você não ficar perdido por aí. E se você tá viajando é uma ótima, porque você não tem que depender do seu pacote lá do Brasil, por exemplo, que ficaria uma fortuna. Normalmente fica muito mais caro. E tem vários pequenos pacotinhos, então se eu não me engano tinha tipo de uma semana, de 15 dias ou de um mês. Então, dependendo da sua viagem, você vê qual que se adequa mais e não é muito caro. E aí você tem, como eu falou, acesso à internet. É muito bom pra Maps, qualquer coisa que você precisar ali na hora. Porque você tá viajando, você não conhece as coisas, você quer entender, quer pesquisar, então ajuda bem. A gente já tá mal acostumado a ter internet na ponta do dedo, quando você fica sem faz falta. Eu tô perdido. Exatamente. Enchemos a barriguinha, pegamos o nosso chipzinho de celular, fizemos um pouco de hora lá, vamos pegar o maldito do carro agora. Ok, aí fomos lá. Maldito, já veio um ódio no negócio. Aí tudo bem, no horário certo, estava tudo certo. Aí começou um pouco de um problema aí, que já fica a dica. Mas como a gente não sabia e já tava cansado da viagem, queria pegar logo o carro e terminar tudo, acabaram meio que empurrando um seguro pra gente. E isso é normal com coisa de aluguel de carro e tal. E no fim das contas, pelo que eu vi, meio que não era obrigatório exatamente tanto quanto a pessoa fez parecer que era. Então dava pra ter evitado isso, mas fazer o quê? Assim, com esse seguro, acabou ficando meio que empatou com as nossas passagens de trem, talvez tenha ficado de comboio. Talvez tenha ficado até um pouco mais caro, no fim das contas. Por outro lado, é muito mais cômodo, né? Porque a gente teve que andar um pouquinho ali no próprio terminal até pegar o carro. Lotamos o carro de mala, porque tinha umas malas gigantes. E fomos, né? Porque se a gente tivesse que carregar aquelas malas até a estação e depois ia ser complicadinho. Lembrando que esse é o seu primeiro vídeo aqui,
a gente se mudou aqui pra Portugal, então a gente trouxe bastante coisa, trouxe aquelas 2 malas grandes cada um. Então se você tá viajando é muito mais fácil, você vai no máximo trazer uma, então... Depende. Tem gente que viaja com um monte de coisa. Mas geralmente pra quem vem pra Europa, que não é um lugar pra você comprar muita coisa aí. Se você não vai fazer uma viagem tão longa, você provavelmente não vai trazer muita coisa. Depende do tamanho da viagem, então, mas Se você estiver viajando leve, o trem pode ser uma boa opção também. Sim. Ou um ônibus também, porque os ônibus aqui são bem baratos. Sim. Pegando o carro, a gente seguiu o nosso caminho, Lisboa a Porto. É super fácil. Aqui tem algumas estradas principais, eu não lembro quantas são, mas tem umas estradas bem principais que cruzam o país. Tem as ramificaçõezinhas e que elas vão bem direto para as principais cidades, como é o caso do caminho entre Lisboa e Porto. Elas são bem espaçosas, muito bem feitas, super tranquilas de andar. É um estradão, assim, uma estrada muito boa, achei muito boa, bem tranquila, não tinha muito movimento. Mas tem que pagar pedágio também, como em quase todo lugar. E essa foi a nossa primeira, besteira que a gente fez. Nossa primeira gafe. Porque tinha no carro que a gente alugou a Via Verde, se eu não me engano. Acho que é. Que no Brasil tem mais de um sistema, mas eu sem parar, etc. É um negócio de cobrança automática de pedágio que fica registrado lá no aparelho do carro e depois eles te cobram, a locadora te cobra só os pedágios que você passou. Mas como eu não sabia direito como funcionava esse negócio, eu fiquei com medo de errar, eu errei. E na hora eu passei na cabine manual, digamos assim. Sim. Mas é só ficar atento porque é marcado no chão. Sim, tem um Vzinho, se tem eu não as me engano. plaquinhas, é o Vzinho. Mas como eu não sabia direito, eu acabei entrando errado, eles te dão um ticketzinho. Então, a hora que você vai entrar na estrada, você pega um ticketzinho. Sim. E a hora que você vai sair, quando chega na sua saída, tem uma outra cabininha dessa que você apresenta o ticketzinho e paga o correspondente ao trecho que você andou. Então, tipo, não é um valor fixo, mas é por trecho, que é um jeito muito melhor de cobrar o pedágio. Sim, como eu falei, tem essas estradas principais e sempre você tem um acesso a ela com as estradas secundárias, assim, e o acesso para sair também para outra cidade. Então, sempre nesses acessos você vai ter os pedágios. Então, ele consegue calcular muito bem quanto que você andou ali. E é um sistema que a gente achou bem legal. Já essas estradas menores, que são acesso às cidades, ou para você andar entre as cidades, você não precisa usar essas estradas principais se você não quiser pagar, ou se você quiser fazer uma road trip bem de boas, passando pelas cidades, você pode ir para essas estradas menores, que não tem pedágio, mas são piores, né? São menorzinhas, são mais estreitinhas, às vezes é mão dupla. A gente não chegou a pegar, então eu não sei como é a condição da estrada mesmo. Eu acredito que seja boa, deve ser bem mantida sim, mas não vai ser igual à rodovia principal e tal, porque realmente é uma estrada com várias faixas, o asfalto é muito bom, cara, é super tranquilo, assim, se você tem medo de dirigir fora e tal. Não precisa ter, é bem tranquilo, eu achei bem tranquilo. Uma curiosidade é que também tem algumas placas, algumas sinalizações diferentes. Algumas a gente conseguiu deduzir, outras nem tanto. Se eu não me engano, tinha de velocidade máxima e mínima pra via. Sim, Isso também depende, às vezes, da faixa que você tá na via também. Sempre depende. E a gente, achar a máxima até que foi fácil, que foi bom pra gente, porque o Lucas tava lá no automático para o carro não passar. E mesmo assim a gente via muita gente passando, então o pessoal gosta de exatamente. pisar. O pessoal, pelo que a gente viu aqui, tem um pessoal que gosta bastante de andar bem rápido, bem acima do limite, porque eu setei o piloto automático ali do carro para manter o limite de onde a gente estava andando. Porque, eu acabei de chegar aqui, eu não conheço nada, eu não vou ser o idiota que vai sair correndo aqui e levar uma multa em euro na cabeça logo de cara antes de chegar direito no lugar. Mas foi assim, a gente foi mantendo e já vimos algumas diferenças de nome, de algumas coisas que a gente falou no nosso primeiro vídeo aqui sobre Portugal, sobre algumas diferenças de vocabulário, que a gente falou bastante sobre coisas de estrada e da via e das ruas, porque foram as coisas que a gente viu primeiro aqui. Então depois desse caminho super suave, foi umas 2 horas e pouco, né? Acho que é. Acho que dá 3 horas. Nós chegamos aqui no Porto. Estávamos morrendo de fome porque estava na hora do almoço, depois de toda essa coisa de pegar o carro, de viajar e tudo mais. A última refeição que a gente tinha feito, a última refeição decente que a gente tinha feito tinha sido o almoço do dia anterior. Depois disso a gente comeu no avião. E, comida de avião. É sempre... Tava razoável. Não tava ruim, mas ainda é comida de avião. E eu já tinha procurado antes e sabia já de um lugar que tinha a opção vegetariana, né? Porque eu já era e o Lucas estava começando a transicionar.
Então a gente foi comer num restaurante chamado Brasão, pra comer já a nossa primeira francesinha, no estilo vegetariano. Mas muito boa, a gente já gostou, chegamos já bem aqui, pedimos uma porçãozinha de batata, que geralmente acompanha. E é muito boa a francesinha do Brasão. A gente comeu só a vegetariana, depois de um tempo um amigo nosso visitou e ele comeu a normal, disse também que é muito boa. Então, e o restaurante em si é bem legal, o ambiente é legal, o atendimento é muito bom. Então fica aí a recomendação, se você estiver no Porto e quiser comer uma francesinha da hora, o Brasão é uma boa opção. Só colocar no Maps, mas fica na rua Passos Manuel, pertinho do cruzamento com a Santa Catarina. De buchinho cheio, nós tratamos de ir lá no Airbnb para fazer o check-in. A gente também não tinha feito antes, porque acho que não tava no horário. E a gente já ia aproveitar para deixar as malas e tudo mais. E devolver o carro, que eu tinha só aluguei o carro por um dia, eu só queria chegar até aqui. E nesse meio tempo a gente já almoçou meio tarde, que já eram umas 2 da tarde. Aí fomos pegar a chave, fomos levar as malas, então já tava ficando cada vez um pouco mais tarde. E era inverno, então anoitece bem cedo. E escurecer bem cedo. É. O Airbnb que a gente ficou, logo que a gente chegou aqui, era nas Fontainhas. Era um apartamentozinho, uma casinha que foi transformada em um apartamento bem simpático, bem pequenininho, era um T0, mas pra ficar alguns dias só tava ótimo, principalmente se você estiver só viajando. E é bom porque a localização fica bem próxima tanto da Ribeira quanto da Baixa, então é fácil de você ir a pé mesmo pros dois, então é um lugar bem legal pra você ficar quando você tá passeando. Nós fomos lá, encontramos com a pessoa responsável, porque eu acho que era tipo um grupo de... tem vários apartamentos, não sei. Ela deu as dicas, das orientações, foi tudo tranquilo. E aí já teve uma pequena dificuldade, porque eram umas casinhas que ficam bem pertinho uma da outra. Tem alguns lugares aqui, eu acho que chamam isso de bairros, que são bairros populares. Então são casinhas que ficam uma de frente pra outra e tem uma rua só de pedestre, não de carro. E aí tinha um acesso, lógico, com as ruas em volta. E a gente precisava levar o carro o mais perto possível ali pra descarregar as malas. Tinha um pequeno acesso que dava pra estacionar carro, às vezes ficava uns já 2 tinha ou 3 uns carros estacionados ali. Meio difícil de sair e entrar, porque era bem pequenininho, mas... E o carro que a gente alugou era grande, era tipo uma SUV, então era um carro maior, até pra caber esse monte de mala todo. Mas a gente conseguiu dar uma entradinha ali, tiramos bem rapidinho pra depois já liberar, né? Então, assim, logo que a gente colocou as malas no Airbnb, largou lá e falamos, vamos devolver o carro, porque aqui é muito difícil, não tem espaço para você parar. Então, ou é o estacionamento, ou zona azul. Enquanto a gente estava almoçando, a gente deixou no estacionamento, para não ter nenhum problema, porque era carro alugado. E porque é difícil de estacionar, você tem que pagar de qualquer forma, a gente achou mais prático pôr no estacionamento. Mas os estacionamentos aqui, que eles chamam de parque, eles não são muito caros. Não. Em São Paulo você vai parar qualquer coisa, tipo... 15, 20 reais a primeira hora e depois o cara te cobra mais um tanto por hora a mais. Sim. Aqui eu lembro que a gente viu, tipo, menos de €1 a hora, assim. Sim. Então não é tão caro, vale a pena. Eu acho que vale muito mais a pena do que você ficar rodando um tempão pra tentar achar um lugar na rua que você vai ter que pagar a zona azul do mesmo jeito. Então não vai valer a pena. E depois a gente meio que percebeu que a gente ficou estressado com esse negócio de parar o carro ali num lugar que podia ser meio no caminho e tal. À toa. Primeiro porque foi rapidinho, a gente realmente tirou as malas tudo e depois já saímos fora. E segundo porque depois eu já vi tanta gente parando nos lugares, cada lugar doido, assim. Mas a gente não sabe quanto que isso pode ou não, né? Acho que pelo que eu saiba, não. Poder provavelmente não pode, e como eu disse, a gente não queria confusão com ninguém, e ainda não queremos. Então, a gente descarregou rapidinho e já vamos devolver. Isso já foi um pouco chato, porque pra devolver tinha que ser lá no aeroporto aqui do Porto. E ele fica mais distante, como é comum na maioria das cidades, principalmente cidades grandes, que tem aeroporto. O aeroporto fica longe sempre um pouquinho mais centro, longe do centro, né? Porque fica longe dos prédios e tudo mais. E até pra ter o aeroporto é um lugar que precisa de muito espaço, né? Então, as pistas e tudo você pega uma cidade que já é antiga, como Porto, como Lisboa, ou como a maior parte das cidades europeias, o centro já tá todo ocupado com coisa, não tem espaço livre pra você construir um aeroporto no meio daquilo tudo. Então é um pouco mais longe, a gente já tinha vindo de lá até aqui, e daí tivemos que voltar. O mini perrenguinho que a gente tinha que devolver com o tanque cheio, a gente tava quase chegando no aeroporto e não via nenhum posto. Mas no finzinho a gente achou um. Fomos lá, era aquele esquema tipo self-service assim que tem nos Estados Unidos. E a gente não fazia a menor ideia de como fazer aquilo. A gente tava lá tentando. Olhando de um jeito, olhando do outro, e dava a volta na bomba, e olhava, e aqui, não é.
E aí eu fui pedir informação. Tinham alguns homens ali na frente da loja de conveniência. Eles estavam de moto, não era? Acho que era na galera de moto. Eu não lembro, mas eles estavam lá conversando, batendo papo, e eu, tipo, pedi uma ajuda, e eles foram super lá, colocaram, ensinaram como é que fazia, era. super gente boa. Foi já a nossa experiência de ajuda portuguesa super ótima. Começou top já. E a gente foi lá na lojinha e na loja de conveniência pagou, tranquilo. E aí chegamos ao aeroporto. Aí tinha um pedágiozinho, de novo, porque na parte do acesso ao aeroporto, eu não sei se eu peguei o caminho errado, mas enfim, tinha um. E daí dessa vez eu fiz certo, passei no lugar certo. E aí chegamos lá no aeroporto, devolvemos o carro, foi tranquilo também, né? Eu fiquei meio assim, porque tinha ainda um calção, um negócio que eles pedem. E quando eu devolvi o carro, o cara, tá bom, me dá aqui a chave, beleza. E nem olhou pro carro, eu falei, puta, mano, e depois se esses caras arrumar, sabe? Isso aqui não tava no carro. E, né, carro de aluguel sempre tem um risquinho ali, um amassadinho aqui. Tava em bom estado no carro, mas essas coisinhas pequenas. Eu fiquei meio assim com medo dos caras implicarem com alguma coisa. Isso porque a gente já tinha gasto com aquele seguro que a gente falou e teve mais essa calção que eles iam devolver na devolução, mas, né? A gente ficou com medo de dar algum problema e daí fiquei com esse medo por uns 2 dias, assim, mas daí o calção veio normal, tudo certinho. Só foi descontado, acho que o pedágiozinho que eu passei ali e tava tudo certo. Essas empresas de locação ficam ali na parte externa do aeroporto, ficam um pouquinho longe, mas eles oferecem o transfer ali pra quem é cliente, então depois que a gente devolveu, eles transferiram a gente até o aeroporto. E no aeroporto aqui do Porto já tem acesso direitinho já pro metro. Exatamente, é muito prático. Tem, só um parênteses aqui, algumas outras locadoras, é que essa que a gente pegou não. Algumas outras têm ponto de locação mais aqui no centro do Porto. Mas no nosso caso a gente teve que ir até lá. E o que eu quero dizer é que se você for pegar uma que não tem aqui no centro, não precisa se preocupar muito, o aeroporto não é muito longe e depois tem um metro pra você voltar depois de devolver o carro tranquilo. Sim. Então aproveitamos para pegar pela primeira vez o metro, super tranquilo, fizemos nosso cartãozinho lá que faz na hora e já carregamos para o que a gente precisava. Aqui é por zonas, a gente ainda precisa fazer um vídeo explicando, mas dependendo da distância você paga um pouco mais ou menos. E pra variar eu fiz errado, porque a gente pegou... Você tem que ter um cartão por pessoa. E eu achei que, não sei o que, eu peguei e pedi lá pra fazer ele, quantas passas você quer? 2, né? Um pra cada um. Aí, eu coloquei lá, paguei e tal. Daí, imprimi um cartãozinho só, a gente precisa de mais um, né? Então, mas logo depois eu usei essa passagem, não foi perdido. Sim. Mas só pra, né, também já fica aí sabendo que você tem que ter um cartão de transporte público por pessoa. E esse cartão depois é reutilizável, você não precisa ficar imprimindo ele toda vez. É só na primeira vez que você vai pegar, que eles cobram um pouquinho a mais, acho que são 60 cêntimos a mais do cartão, aí em cima do valor da passagem. E depois você pode usar esse cartão pra sempre, basicamente. Pegamos o metro, super tranquilo, descemos no centro. Não lembro qual que foi a estação que a gente desceu naquela época. Foi... Bolhão, será? Bolhão? Qual que era a outra, depois de Bolhão? É Trindade, né? Não. Trindade é pro outro lado, né? Pra frente. É 24 de agosto. 24 de agosto. Foi lá? É o mesmo 24 de agosto? Não sei. Enfim, descemos em alguma estação ali na parte central, não lembramos mais qual que foi naquela época. Aí fomos para o Airbnb, arrumar as coisas, tomar um banho, dar uma descansadinha. Respirar. E pelo que eu me lembro, nesse dia a gente não fez mais muita coisa. A gente saiu um pouquinho do centro para começar a conhecer as primeiras ruas. Dar uma voltinha ali. Passar no mercado, já pegar uma coisinha para café da manhã, para alguma coisinha e tal, porque a gente tava no Airbnb, então a gente ia fazer a maior parte das comidas, ainda mais vindo pra cá, gastando com um monte de coisa como mudança, a gente tava só passeando. Então a gente até teve a primeira refeição no restaurante, mas a ideia era depois ficar cozinhando. Então, pelo menos distribuir um pouco melhor aí as duas alimentações. Infelizmente no nosso Airbnb não tinha fogão, então a gente teve que se virar por um mês praticamente com um micro-ondas só. Mas deu certo. Sim. Mas isso é outra coisa que você pode prestar atenção se você tiver vindo pra cá pra se mudar e for ficar uns dias no Airbnb e tiver essa intenção de fazer a própria comida e tal. Então, se você vê lá antes se tem fogão, se tem a cozinha um pouco mais completa e se isso vai fazer falta pra você ou não. E depois disso, né? Vamos dormir depois desse dia tão
cansativo e cheio dos mini perrenguinhos do primeiro dia, tudo novo, conhecendo tudo. Nos outros dias a gente aproveitou para passear um pouquinho, conhecer um pouco mais a cidade, né? Já começar ali a se familiarizar. Começamos também a procurar um apartamento para alugar. Que foi o nosso outro, que tem aqui no vídeo também. E foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer a nossa historiazinha aí do primeiro dia em Portugal, como foi a nossa aventura de mudança, de chegar aqui num novo país, num lugar desconhecido. Mas antes de acabar aqui o vídeo, a gente queria agradecer porque nós chegamos nos 500 inscritos! É isso, pessoal. Muito obrigado por vocês que se inscreveram no canal, vocês que têm assistido os vídeos. Espero que vocês estejam gostando dos vídeos. A gente tem lido todos os comentários, a gente tenta responder sempre que dá. Continue indicando para amigos, vendo, participando. A gente fica muito feliz. O canal deu uma crescida bem rápida nesses últimos tempos. Sim, né? Ainda é um canal super pequenininho, mas, pô, deu um salto aqui que a gente ficou muito empolgado. A gente quer trazer cada vez mais coisa. A gente quer saber o que vocês querem saber aqui também de Portugal, sobre a gente, ou sobre outros temas que vocês gostem também, que a gente queria variar também o canal, se possível. E queremos agradecer também os Tuguinhas aqui que têm dado informações pra gente sobre Portugal e que têm participado bastante. A gente vê pelas estatísticas que a maior parte do watch time no nosso canal é aqui de Portugal. Então valeu. Apesar de muita coisa a gente tá falando assim pra brasileiros, é lógico que a gente gosta de ter público de qualquer lugar. Sim, e inclusive de Portugal. Né, a ideia desse canal é justamente matar a curiosidade de quem é brasileiro, saber como é vir pra Portugal, por que não também matar a curiosidade dos portugueses de como é pra um brasileiro vir pra cá. Afinal de contas, é sempre curioso. Então é isso. Muito, muito, muito obrigada. E a gente se vê no próximo vídeo. 2021 muito bom pra todos vocês e que seja um ano mais tranquilo daqui pra frente. A gente espera. Isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Vermelho de frio. Joguei cabelo na planta, tudo. Tem um banguela ali. Oi! Olá! Foi muito... Não, foi de leve, mas foi inesperado. Olá! Eu sou a Mari. Eu sou o Lucas. Bem-vindos ao nosso canal. Blá. É claro que a gente... Não, chegando... Bom, continuando lá. Tem uma... Aqui tem as... já essa cidade... Que é um lugar... Era um... Blá. Ai, tá acabando a bateria. Mas antes de acabar aqui o vídeo... Fungada! Tapa no microfone.